Boa noite. O nosso grupo ele é composto pelos componentes André, Giovanni, Guilherme, Bruna, Amanda, Jaine e Alex, que sou eu. Esse trabalho foi ministrado pela professora Tatiana para a matéria de gestão de negócios. O nosso entrevistado é o Vinícius Modanese. Ele se formou em 2009. Ele trabalha na empresa DC Logistics Brasil, no agenciamento, que é uma empresa de agenciamento de cargas. Ele trabalha na área comercial e tem o cargo de Sales Manager e é formado e está na empresa desde 2008. Ou você escolheu o comércio exterior? Para mim, uma história até engraçada. Eu já estava com 24 anos e não tinha ainda ingressado em nenhum curso superior. Senti que se eu quisesse garantir meu futuro, eu precisaria ter uma profissão. Peguei um flyer da Univale, fui riscando os cursos que eu não achava interessantes. Acabaram sobrando o curso de comércio exterior e ADM. ADM era muito parecido com o que eu já trabalhava, e então eu vi no comércio exterior talvez uma oportunidade de abertura de portas para o futuro. Feliz com a escolha que eu fiz, porque hoje eu trabalho na área e estou muito contente com o resultado. Bom, eu já estava no 7º período, tinha durante esse tempo mandado alguns currículos, nenhuma empresa tinha me chamado, eu comecei a ficar um pouquinho ansioso, porque o curso acabava no 8º período, e eu percebi que as poucas que chamavam ainda comentavam que eu não tinha nem experiência, nem o inglês. Então já fica uma dica para quem estiver no 1º período, comece a fazer o inglês desde o 1º período, porque vai precisar para qualquer empresa que você for atuar no segmento. E uma delas que me chamou foi a DC Logistics Brasil, a empresa que eu trabalho até hoje, e eu acredito que pela vontade que eu demonstrei na entrevista, do quanto eu queria trabalhar e de quanto eu me esforçaria para aprender o inglês e aprender toda a lógica do comércio exterior, foi maior do que eu não ter experiência. Então, por sorte, mesmo sem ter isso, eu consegui ingressar na área como estagiário na DC Logistics Brasil. A graduação, ela te proporcionou uma base suficiente para trabalhar? Quando tu saiu da universidade, tu se sentia preparado para estar no mercado de trabalho? Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, primeiro é que a gente não sabe exatamente em que área, em que elo da cadeia logística que a gente vai trabalhar. Eu especificamente eu trabalho num agente de carga, então sim, foi essencial eu ter a base da faculdade, porque a gente aprende várias etapas do processo. Então eu peguei dessa base a fundamentação para depois aplicar dentro do agente de carga, trabalhar no meu dia a dia e aprender do dia a dia do agente de carga a rotina específica. A base sim, ela vem da faculdade. Fala pra gente como é que é um pouco a tua rotina no trabalho e qual que é o teu papel sendo o Sales Manager na empresa? Bom, eu trabalho na DC Logistics Brasil há 7 anos, é um agente de carga, então novamente é um dos elos de toda a cadeia, e o agente de carga ele pode ser dividido em departamentos: comercial, operacional, financeiro e administrativo. Eu trabalho então na área comercial e a minha função específica é gerenciar o estado de Santa Catarina junto ao time de venda, seja ele interno ou externo. Quais são os altos e baixos dessa profissão? Se tem um lado bom, se tem um lado ruim, e qual é o nível de estresse do teu dia a dia? Então, essa é uma pergunta que também a gente tinha enquanto estudava, tinham colegas que já trabalhavam na área, então fazendo aula à noite, aí um comentava do nível de estresse. Eu tento ver sobre um outro ponto de vista, como sendo uma área dinâmica. Precisamos sim estar sempre atualizados, sempre se informando, sabendo do que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, se você conseguir colocar na tua rotina dinamismo e velocidade, você vai se adaptar muito bem a essa área de comércio exterior. Se por outro lado você não tem esse costume de ir atrás de informação de uma maneira constante, talvez encare como estresse. Altos e baixos eu diria que semelhante em qualquer outra área, mas muito positiva essa questão de ser uma área dinâmica. A gente está sempre aprendendo e se sente, de certa forma, sempre atualizado. Quais são as oportunidades de emprego para um brasileiro formado em comércio exterior? Um ponto de vista particular é
uma área que está em constante desenvolvimento. O processo de importação e exportação ele é irreversível, os países tendem a ficar cada vez mais abertos, então tanto para Impo quanto para Expo, e por ser essa uma profissão um pouco nova, foi a Univale que colocou o primeiro curso de comércio exterior no Brasil. Eu acho ainda que é um mercado carente de profissionais capacitados. Existe sim, mas existe uma demanda de empresas que buscam esse profissional. Então eu acho que a oportunidade para um profissional, um estudante de comércio exterior no Brasil, ela é muito boa, muito positiva, porque o mercado novo está começando e é em crescimento. Então, lógico, muitas oportunidades vão surgir. O mercado ainda não está esgotado de profissionais de comércio exterior. Uma experiência internacional, fazer um intercâmbio é essencial para um estudante de comércio exterior? Isso faz diferença no currículo dele ou não? Eu não tive, André, a oportunidade de fazer o intercâmbio, até porque eu já estava no 7º período e eu precisava trabalhar enquanto estava estudando, então eu não tive a graça, a felicidade de poder fazer, mas eu acredito que sim, é importantíssimo por 2 motivos. O primeiro, para ter uma experiência fora do país, ver como um outro país nos enxerga, e a segunda, para ter um contato com uma segunda língua. Isso vai te deixar muito mais confortável quando você volta para o Brasil então para trabalhar, nível de conhecimento de cultura e nível de conhecimento da língua estrangeira. Tu acha que ter uma experiência internacional é mais válido que ela aconteça durante a graduação ou após a graduação? Eu penso que as 2 oportunidades são válidas. O que teria que ser colocado na balança é se você pretende atuar como um profissional de comércio exterior no Brasil ou fora do país. Se pretende atuar no Brasil, eu aconselharia a fazer enquanto você ainda está fazendo a graduação. Para um período, vai fazer o intercâmbio e depois volta, porque é um momento em que você tem muitos contatos, colegas de aula que vão te ser aberturas de porta em algumas empresas aqui na região, no país. Se você está traçando um perfil particular para trabalhar no exterior, eu aconselharia então a terminar o curso aqui no Brasil, fazer o intercâmbio e nesse intercâmbio já tentar ingressar com algum trabalho no exterior. Quais são os principais países que mantêm relação comercial com o Brasil hoje? Se a gente for traçar um mapa geral dividindo então o cenário em importação e exportação, a importação ela não está no melhor momento, desde que eu estou trabalhando na área, mas sim continua se tendo grandes negociações com 3 principais lanes, que são Ásia, Europa e Estados Unidos. E se a gente migra para um cenário de exportação, que é um mercado que está em franca expansão por conta de toda a sistemática do mercado, a gente faz uma primeira conexão com Estados Unidos, Europa, alguma coisa com África e muito forte aqui na América Latina. Então, países da América Latina são os principais parceiros na exportação hoje do Brasil. Até que ponto a crise econômica, social e política que o Brasil está passando nesse momento influencia nas negociações hoje? Bem como no comércio local quanto no internacional, ter esses ruídos sobre a estabilidade política, econômica e social do Brasil gera uma certa insegurança, tanto dos investidores quanto do comerciante, o importador ou exportador. Na importação, o importador ele fica um pouco mais receoso de fazer investimentos, ele baixa um pouquinho a quantidade de estoque dele, então o que reflete diretamente na nossa área como agenciador de frete, reduz talvez a quantidade e a frequência das importações, quando por outro lado, por conta da desvalorização da nossa moeda, abre possibilidades para se trabalhar na exportação. Então, como ele é um mercado volátil, por vezes eu tenho a importação baixando por conta da crise dos ruídos, mas a exportação aumentando por conta da variação cambial e do peso do real frente a moedas estrangeiras. Como é o processo logístico e como ele está ligado ao comércio exterior? O comércio exterior, como eu comentei anteriormente, o processo de compra e venda entre países, ele é irreversível, ele vai cada vez mais aumentar, na minha opinião. E então, o comércio exterior eu tomo como negociação entre compra e venda de produtos. O processo logístico,
que fala então da cadeia logística, ele entra como uma ferramenta para ajudar a organizar quais são as etapas que o produto vai percorrer, desde a origem até o destino. Então, o comércio como sendo a compra e venda e a cadeia logística como que de fato vai fazer aquele produto chegar do ponto A até o ponto B. Quais meios de processos e ferramentas utilizados no processo logístico na empresa em que você trabalha? Eu trabalho, como eu comentei antes, num agente de carga, DC Logistics Brasil, e a gente cuida da gestão do embarque do cliente, seja ele aéreo, marítimo, rodoviário ou de carga específica, tanto na importação quanto na exportação. Temos um sistema que nos permite gerar o que a gente chama de follow-up, que são informações frequentes sobre o status do embarque e o próximo passo dentro da cadeia logística. Isso possibilita a rastreabilidade da mercadoria, do produto, do processo, do container, onde o cliente ele se sente mais seguro em saber que alguém está gerindo, acompanhando o processo de importação ou de exportação. O que você diria para nós estudantes que estamos começando agora a fazer o curso e para quem gostaria de fazer esse curso, quais são as suas dicas, se você tem algum incentivo, o que você diria sobre o curso para a gente hoje? Bem, primeiro, parabéns por terem escolhido, por experiência própria. Eu amo o curso, estou muito feliz em trabalhar na área do curso que eu escolhi, de comércio exterior. E se eu puder então dar uma dica para vocês comecem em inglês ou qualquer outra língua desde o primeiro período. Escutem todos os detalhes que os professores comentarem, porque depois quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão pensar, por que eu não prestei um pouquinho mais de atenção no que o professor falava? Porque de fato ele traz conhecimento, na hora pode ser que te parece que não é tão importante, mas um dia você vai precisar, então dê total atenção para o que o teu professor está falando. E um ponto bem importante, aproveite os teus colegas, porque os teus colegas na aula hoje serão os teus parceiros na empresa amanhã.